E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui ao espelho esférico côncavo. Vamos conversar um pouquinho a respeito desse espelho, tá? Já num vídeo anterior, numa aula anterior, a gente conversou sobre o convexo, que conhecendo o convexo, tá? Sabendo que ele, convexo, sempre forma imagem virtual menor direita, todos os outros casos serão de espelho côncavo. E como é que a gente vai desenhar o espelho côncavo aqui? Quais as situações para o espelho côncavo? Primeira situação que eu colocaria para vocês seria a situação de um objeto colocado muito distante. Muito distante. Aonde? No infinito. Nossa, mas o infinito é quanto? Longe, muito longe. Para um espelho, muito longe, já seria questões de quilômetros. O Sol, por exemplo, pode ser considerado um objeto muito distante. Um objeto que está no infinito. Beleza? Não é infinito, mas uma distância muito grande, onde os raios chegam praticamente paralelos no espelho. Então, se eu mirar esse espelho, côncavo, porque ó, tá vendo? A parte refletora é a parte interna. Se eu mirar esse espelho para o Sol, os raios de luz chegam praticamente todos na direção do eixo. Ou seja, os raios chegam paraxiais, paralelos ao eixo. Legal? Raios paraxiais refletem apontando para o foco. Então vai formar a imagem do Sol aqui no meio. Exato. Nossa, mas então peraí, o Sol lá no infinito, que eu vou chamar de objeto impróprio. Por quê? Está numa distância muito longe, no infinito. Joia? Um objeto impróprio formará uma imagem sobre o foco. Nossa, então uma imagem do Sol sobre o foco? Ou então essa região é quente. É, muito quente. Tanto que essa técnica foi amplamente explorada aí já no Enem e é explorada também no mundo prático, tá? De uma forma que o pessoal construa fogão solar. Nossa, como assim fogão solar? Pegam essa estrutura e mira para o Sol. Então aqui é um espelho, o Sol aqui mirado para o espelho, o que acontece? Opa, vai refletir a luz vai concentrar-se numa região, naquela região, qual região é essa? O foco. Sobre o foco eu coloco a panela. Lógico, tem uma haste, né, um apoio ali, uma hastezinha que segura a panela. Eu ponho a panela ali, e aí vai ferver a água. Nossa, então, poxa, funciona para captar energia? Claro que funciona, que legal! É utilizado hoje, inclusive, para aquecimento da água que vai ferver nas usinas chamadas produtoras de energia elétrica por luz solar. Olha que louco! Então a luz solar aquece a água, ferve essa água, né, e ela vira vapor, movimentando as turbinas. Poxa, que tecnologia interessante, baseada em quê? Em espelho côncavo. Objeto, então, no infinito, objeto impróprio, gera uma imagem sobre o foco. Legal? Mas aí eu vou trazer o objeto lá do infinito e vou aproximar esse objeto. Então vou usar a mesma figura aqui para a gente desenhar situações e vocês vão vendo a evolução. É até legal depois aí no seu player, né, se você movimentar a barrinha, você vai ver a movimentação do objeto e a respectiva movimentação da imagem. Olha que legal! Então, colocando o objeto aqui, colocando um objeto nessa posição, eu vou ter uma formação de imagem. Vamos ver a formação da imagem? Tá, então, primeiro o raio, tá aí, paraxial. Paraxial reflete apontando na direção do foco. Então, tá aí, reflete apontando na direção do foco. Desenhando aqui de forma bonitinha para a gente aproveitar. Legal. Segundo raio é o raio que aponta para o vértice do espelho. Então, o raio que aponta para o vértice do espelho reflete de forma simétrica. Então, vou usar simetria aqui, Então, mesmo tamanho, vou desenhar aqui, Desenhar não, vou usar como simetria.
Tá? Esse tamanho em cima, o mesmo tamanho embaixo. Simetria. Então, o raio refletido tem que apontar para cá. Que beleza. Opa! Raios incidentes refletiram e se cruzaram. Aonde eles se cruzaram é para onde eu vou ter aqui a formação da imagem. Olha lá. Formação da imagem. Então, eu tenho uma imagenzinha daquela vela. Muito bem. Que legal. Então, vou ter aqui, para essa situação, tenho, poxa, né? Objeto antes de C, antes do centro de curvatura. A imagem tem natureza na frente do espelho real. Na frente do espelho real. Orientação. A orientação invertida. Está de ponta cabeça em relação ao objeto. Invertida. Quer dizer que se o objeto estivesse aqui embaixo, a imagem ia se formar aqui em cima. Ah, invertida em relação ao objeto. Se o objeto está para cima, a imagem está para baixo. Invertida. Tá? E tamanho menor. Menor. Menor que o quê? Menor que o objeto. Formando-se entre C e F. Tá? A posição entre C e F. Entre o centro de curvatura e o foco. Legal. Perfeito? Opa, olha que bonito, olha que legal. Como a gente comentou no vídeo anterior, tá? Conhecendo o espelho convexo, todos os outros casos são espelhos côncavos. Perfeito. Então você está lendo um exercício e fala assim, um espelho esférico, não disse qual. Um espelho esférico formou uma imagem invertida. Ué, mas se formou uma imagem invertida, não pode ser convexo. Ah, e outra coisa, né? Eu sei que o espelho convexo é sempre imagem virtual, menor e direita. Ah, quando a imagem direita é virtual, direita é virtual, direita é virtual. Agora, quando é real é invertida, real invertida. Olha só, quando é real é invertida. Legal? Vamos aproximar o objeto aqui um pouquinho, ó. Vou tirar o objeto dessa posição e aproximar o objeto. Então ele vai sair dessa posição e eu vou aproximá-lo. Aproximar quanto? Eu vou colocá-lo mais perto do espelho. Estou aproximando esse objeto do espelho. E aproximando esse objeto do espelho, o que vai acontecer? Vou colocá-lo aqui, em cima do centro de curvatura. Em cima do centro de curvatura. Se o meu desenho ficar bonitinho, vocês vão ver que legal vai acontecer aqui agora. Colocando o objeto em cima do centro de curvatura, então, ó, objeto sobre C. Sobre C. Vamos ver o que acontece? Vai acontecer o quê? Primeiro raio paraxial reflete apontando para o foco. Lindo, legal. Segundo raio aponta para o vértice e reflete de forma simétrica. Então, esse tamanho vai ter o mesmo tamanho aqui embaixo. Espera aí, quanto? Então, esse tamanho todo vai estar aqui embaixo. Nossa, Pica-Pau, espera aí. A hora que você apontou aqui, parece que caiu em cima do mesmo lugar. Exatamente, galera, olha só. Tá? Caiu em cima do mesmo lugar. Então, a imagem vai se formar aqui, ó. A imagem se formando sobre C. Objeto sobre o centro de curvatura vai formar uma imagem sobre o centro de curvatura. Então, eu vou ter objeto sobre C, vai formar uma imagem real, porque está na frente do espelho, e invertida. Se é real, é invertida. Se é invertida, é real. De tamanho igual, mesmo tamanho do objeto. E a posição sobre C. Nossa, que situação legal, né? Às vezes isso aí é bem explorado em exercício. Objeto sobre C vai formar a imagem sobre o C. Vamos aproximar mais um pouco, colocar o objeto agora, objeto entre C e F.
Então eu vou aproximar mais um pouco o objeto aqui, ó. Vou tirar ele dessa posição, aproximá-lo ainda mais. Repararam comigo que à medida que eu estou aproximando o objeto, o que está acontecendo? A imagem estava aqui, veio para cá. O que vocês acham que vai acontecer agora? Né? À medida que eu vou aproximando o objeto, a imagem vai crescendo e se afastando. Será? Vamos ver, ó. Objeto. Aqui, perfeito. Primeiro raio, paraxial. Tá vendo que ele nem muda? Paraxial, paralelo ao eixo, reflete apontando para o foco. Show de bola. Segundo raio, aponta para o centro, para o vértice lá. Segundo raio, aponta para o vértice, reflete de forma simétrica. Então, esse mesmo tamanho aqui embaixo, certo? Então, esse mesmo tamanho aqui embaixo vai estar aqui, ó. Será que eu fiz certinho? Esse tamanho aqui. Beleza. Então, vai formar aqui embaixo, olha lá. Deixa eu mudar um pouco a curva aqui, né? Mas que legal, galera. Nossa, vai cruzar? Vai cruzar sim. Ó, mas vai cruzar lá longe, olha. Puxa, cruzou aqui embaixo. Então, peraí, a imagem vai estar aqui, ó. Então, os raios refletiram e se cruzaram. Os raios refletiram e se cruzaram aqui nessa posição. Então, você vai ter uma formação de uma imagem nesse local. Caramba! Formou uma vela enorme aqui, uma imagem enorme da vela. Legal. Então, o que acontece? Quando o objeto está entre C e F, objeto entre C e F vai formar uma imagem. E essa imagem, ela é real porque está na frente do espelho. E sendo real, é invertida. Perfeito, real invertida. De tamanho maior e se formando antes de ser. Perfeito? Aproximando o objeto, vai crescendo a imagem, vai se afastando a imagem e crescendo. Mas... Reinaldo, e agora? Vou colocar o objeto mais próximo ainda. Mais próximo. Vou aproximar mais um pouco o objeto. Certo? E aproximando mais um pouquinho o objeto, o que vai acontecer agora? Ao aproximar mais um pouco, nós vamos ter aqui o objeto em cima do foco. Vou colocar o objeto em cima do foco. E aqui acontece algo que a gente começou lá no começo, que a gente comentou lá no começo. Se o objeto está no infinito, o objeto no infinito forma a imagem sobre o foco. Mas se o objeto estiver sobre o foco, a imagem vai se formar no infinito, reversibilidade. Prova, claro. Olha lá, primeiro raio paraxial, reflete apontando para o foco. Segundo raio, aponta para o vértice. Reflete de forma simétrica, mesmo tamanho aqui, ó, simetria. Então, olha lá, reflete de forma simétrica. Reinaldo, olha só, esse tamanho aqui, ó, que beleza. Tá? Esses raios são o quê? Paralelos. Eles não vão se cruzar. Eles vão se cruzar onde? No infinito. Né? Então, esses dois raios, ó, o raio que vem paraxial reflete, passando pelo foco. O segundo raio aponta para o vértice, reflete, simétrico. E esses dois raios vão se cruzar no infinito. Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter uma imagem se formando no infinito. Então, eu vou ter uma imagem chamada imagem imprópria. Imprópria. Legal? Ou então, objeto sobre F vai gerar uma imagem que não vai ter essas características. Vai ser uma imagem chamada de imprópria. Imagem imprópria. Porque ela não se forma nem aqui na frente e nem por prolongamentos. Por quê? Raios paralelos, não se cruzam nem desse lado nem do outro. Mas tem um último caso, e esse último caso que eu queria abraçar essa causa com vocês. Quer dizer, objeto entre F e V, entre o foco e o vértice.
entre o foco e o vértice. Quer dizer, eu vou ter aqui agora a seguinte situação. Vou colocar ali um objeto, perfeito? Aqui, ó, entre o foco e o vértice. Perfeito, tá aí o meu objeto entre o foco e o vértice. E, primeiro raio, paraxial, refletiu apontando para o foco. Segundo raio, apontando para o vértice, reflete de forma simétrica, mesmo tamanho. Então, ó, vai refletir para cá. Esses raios agora não se cruzam. Não se cruzam desse lado, mas se eu prolongar, ao prolongar, o que acontece? Vai formar lá atrás. Vamos dar uma coxambradazinha aqui, ó. Vai formar lá atrás. E ao formar atrás do espelho, eu já sei o que é. Formou dentro do espelho agora, Reinaldo. É verdade, dentro do espelho. Cara, a imagem é muito grande para caber aqui. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho o objeto entre o foco e o vértice, eu vou ter uma imagem enorme aqui agora, ó, enorme. Essa imagem dentro do espelho, ela tem natureza, vocês vão saber, sabe? Olha, sabe o que vocês vão saber? Orientação. Como é que está a imagem em relação ao objeto? Ah, a orientação é direita. Se ela é direita, então a natureza é virtual. Toda imagem virtual é direita, toda imagem direita é virtual. Só que o tamanho dela é o quê? O tamanho é maior que o objeto. Então, fiquem tranquilos porque não dá para confundir. O espelho convexo é o outro. Lembra-se? O espelho convexo forma sempre imagem virtual direita e menor. O côncavo é capaz de gerar imagem virtual direita, só que maior. Esse é o espelho de maquiagem, é o espelho do dentista, tá? É o espelho de óticas, de comércio, né? Ótica. Quando a pessoa vai experimentar o óculos, o rosto fica maior. Por que o rosto fica maior? Porque o seu rosto está entre o foco e o vértice. Então, gera uma imagem virtual maior e direita. Beleza, galera? Ufa! É isso aí. Valeu!